Ok, nós tínhamos parado nessa parte aqui de considerações sobre universalidade e integralidade, não é isso? Isso mesmo, professor. Isso. Opa. Lembra que eu tinha falado que as questões de integralidade, elas são complexas e elas começam, né, desde a questão preventiva e promocional assistencial, integralizar as nossas práticas em saúde bucal, integralizar as práticas de saúde bucal com outras práticas em saúde, e integralizar as práticas de saúde com outras práticas sociais, num conjunto. Não é isso que a gente tinha falado nessa sequência. Agora, voltando ao particular das questões de saúde bucal, né, a gente tem que pensar integralidade e universalidade. Vamos usar uma metáfora cristã aqui, para a gente tentar fazer entendido, né? Os três princípios fundamentais do SUS, universalidade, equidade e integralidade, são como se fosse a santíssima trindade do SUS. Da mesma forma que você não consegue falar do Pai sem falar do Espírito Santo e do Espírito Santo sem falar do Filho, porque a explicação completa de um necessariamente invoca o outro, não é isso? A explicação completa do princípio da universalidade, ela necessariamente, na prática, implica no conceito de integralidade e no conceito de equidade. Um puxa o outro, tá? Sobre a questão a universalização da assistência fica tremendamente prejudicada se a gente não consegue integralizar as nossas práticas em saúde bucal. Por uma razão simples, né? Se a gente tivesse aqui, eu não sei se vai ter um slide mais para frente com esse desenho, mas eu vou me adiantando, tendo em vista que eu não estou numa sequência rápida de slides, né? Quando, se por acaso chegar, eu não sei se dá para vocês verem aí, suponhamos que isso aqui é uma caixa d'água, tá? Onde aqui tem o fluxo de alimentação da água, aqui você tem o nível da água e aqui você tem a vazão de escoar a água, certo? Isso aqui a gente pode fazer um paralelo com a saúde e falar que isso aqui são os casos novos ou, né, a incidência de casos. Dá para dar um zoom, né? Isso aqui é a incidência de casos. Tá ótimo, viu, professor? Dá para enxergar bem, viu? Tá. Bom, o estoque de casos aqui a gente chama isso de prevalência, né? É a quantidade de casos existentes. O que está sendo drenado a gente está chamando isso de assistência, tá? É a água que flui, que sai dessa situação estanque aqui da caixa d'água. É claro que nessa caixa d'água aqui tem as evaporações, que no nosso paralelo são os casos de morte, né? E tem também, eventualmente, algum ladrão, que é no caso de migrações, onde a população flutua, vai para outra situação, certo? Uma frente preventiva e promocional é tudo que a gente precisa para fechar essa torneira, certo? Certo? Uma frente preventiva e promocional, ela incide sobre os casos novos. Tudo bem? E uma retaguarda curativa, o volume de assistência, incide sobre a prevalência atual. Está claro isso? A prevalência, do ponto de vista, se aqui fosse a linha do tempo, e nós tivéssemos nesse tempo, no nosso tempo 1, prevalência é tudo aquilo que aconteceu de um tempo 0 até o tempo 1. É tudo aquilo que foi se acumulando ao longo da história. Tá certo? E
tudo que eu trabalho numa retaguarda curativa serve para a gente resolver os problemas que se acumularam ao longo da história. E tudo que eu trabalho do ponto de vista de uma frente preventiva e promocional, diminuindo o fluxo novo de casos, serve para o meu futuro. Quanto menos casos eu tiver, melhor o meu futuro vai ser. Tá claro? Ok? Então, esse modelinho da caixa d'água, ele serve bem para a gente poder tá vendo a importância que existe entre uma frente preventiva e promocional e a assistência, a correlação que existe entre essas duas. É claro que eu posso, para aumentar esse fluxo aqui, eu posso organizar melhor o fluxo de saída, não é isso? Se eu pegar uma garrafa, fizer rodar ela, né, ela organizar melhor o fluxo, a vazão da garrafa PET não vai aumentar quando eu estou... Então eu posso organizar melhor o serviço. Eu posso também ampliar mais a assistência. Certo? Então eu tenho, a princípio, 3 estratégias colocadas: reduzir a incidência, ampliar a assistência e organizar o fluxo, organizar o processo de trabalho de forma que seja um processo mais produtivo, mais útil. Se eu tiver que ordenar por importância estratégica, qual que seria a minha primeira opção numa lista? Aumentar o ralo, melhorar o fluxo ou fechar a torneira? O que vocês acham? Melhor fechar a torneira. Claro, quando eu fecho a torneira, ou seja, reduzir a incidência, quer dizer implementar uma frente preventiva e promocional. O que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando numa perspectiva de futuro. Eu estou trabalhando numa perspectiva de futuro melhor. Eu estou trabalhando numa situação onde eu, que trabalho aqui na assistência, vou ter mais tranquilidade, melhores condições, menos pressão sobre o meu sistema. Tá claro? Quer dizer, essa coluna d'água aqui pressiona esse ralo. Claro, quanto mais baixa essa coluna d'água, menor a pressão nos canos, vamos dizer assim, fazendo essa analogia. Qual seria, na nossa lista ordenada, a segunda opção aqui? Aumentar a cobertura através da assistência. Aumentar a assistência? E você não acha que organizar aquilo que você tem seria, antes de sair contratando e ampliando equipes e tudo, não vale a pena pensar em organizar o que você tem também? Quem sabe você tem recursos que poderiam ter um aproveitamento um pouco melhor. É claro? Então, é verdade. Otimizar. Eu colocaria, né, melhorar o padrão gerencial, otimizar a oferta. A oferta como a segunda opção. Eu poderia, como terceira opção, ampliar a oferta. Agora, quando eu falo terceira, é só uma lista ordenada de preferência. É claro que na maior parte do país, o SUS ainda precisa e muito ampliar a oferta. Tá? A oferta existente não é nem sempre suficiente. Por exemplo, nós estamos falando da situação aqui do Distrito Federal. Nós deveríamos ter em torno de 475 equipes de programa de saúde da família para dar uma cobertura universal em saúde bucal aqui no Distrito Federal. Nós não chegamos a 30 atualmente. Imagina que nós estamos na capital da República. Nós não temos 30 equipes de saúde bucal implantadas no Distrito Federal. Vocês estão com quantas equipes de saúde bucal implantadas aí? Nós temos 6 equipes para uma população de... Essas equipes, elas estão fazendo assistência na zona urbana, na zona rural, como é que está?
É basicamente urbana. 6 para 30 mil? Não, a população é cerca de 30 a 35 mil. Na cidade, né? Tá, vamos pôr 6 para 35 mil. Aqui no DF nós não temos 30 para 2 milhões e meio, que tal? Quem está na melhor proporção? Teoricamente vocês estão numa situação pior que a nossa. Nós estamos numa situação precaríssima. Não só teoricamente. Né? Teoricamente e na prática, né? A população é completamente desassistida aqui no Distrito Federal. Ok? Então, você percebe, então, o nível de mal-estar social provocado, né, por falta de ampliação de equipes. Então, estou falando de casos concretos do Distrito Federal. Mas, fora isso, a gente tem muito ainda que otimizar a oferta, a gente ainda tem muito que melhorar o padrão de oferta no Brasil inteiro e, acima de tudo, o que não está acontecendo no Brasil? Nós não estamos trabalhando direito a redução da incidência. Esse é um assunto que politicamente ficou em segundo plano, né? A Coordenação Nacional de Saúde Bucal registra que distribuiu 75 milhões de kits odontológicos na sua gestão. O que são 75 milhões de kits odontológicos numa população de 170 milhões de brasileiros, onde o consumo de um kit desse é coisa de 2 ou 3 meses, se for usar regularmente. Tá certo? Justamente. E essa gestão tem quantos anos? 8 anos. Né? Irrisório. Então assim, não é um número, é melhor do que nada, mas não é um número para se saudar como uma política pública. Não é um número para se festejar. É um número que demonstra o quão incipiente ainda é o Brasil sorridente no que diz respeito à estratégia de redução de incidência. É claro que se apostou em fluoretação da água, aumentar a qualidade da água no Brasil, e eu não vou tirar isso como conquista, de maneira nenhuma. A questão é que o problema da água é um problema que é resolvido por engenheiro sanitário em companhia de abastecimento de água. O problema da promoção da saúde bucal é resolvido por dentistas no âmbito do PSF, e esse nós não enfrentamos. Quer dizer, aquilo que diz respeito ao que nós, dentistas, devemos fazer no âmbito da atenção primária, enquanto política nacional, nós ainda não resolvemos. Tá claro? Tá? Então, a maior prioridade do ponto de vista técnico e lógico ainda não é a maior prioridade política, ainda não aconteceu como maior prioridade política. É isso que eu estou tentando expressar, o quanto que a gente ainda precisa rever e reorientar as nossas opções políticas. Tá claro?